E como prometido, eu trouxe aqui para vocês a textura do vídeo anterior que eu prometi que traria, que mostraria para vocês como faz. E essa textura não leva tinta, eu havia falado isso para vocês, né? Então, hoje eu vou mostrar aqui como faz o passo a passo para chegar nesse resultado aqui, tá bom? São algumas etapas e vou mostrar também como fazer esse dourado, tá? Essa peça era um sino de Natal que eu cortei para fazer um detalhe nessa garrafa. E eu vou mostrar como faz esse dourado que fica com esse aspecto mais brilhante, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, eu coloquei aqui nas medidas do copinho de café, eu tô usando um copinho de café como medida, tá? Mas pode ser qualquer recipiente. Eu vou colocar um copinho de café para uma garrafa mais ou menos nesse tamanho, tá? A medida vai depender do tamanho da garrafa usada. Um copinho de cola escolar. Por que eu tô falando cola escolar? Porque se você tiver a extra, precisa colocar um pouquinho de água, tá? Não pode ser uma cola muito consistente. E um copinho de café. O café eu vou acrescentando aos poucos. E vou misturando bem para que essa massinha fique bem homogênea, tá? O suficiente para ser usada com um pincel, mas que ela fique firme também, porque eu preciso dessa aderência, né? Na garrafa, eu vou utilizar uma garrafa plástica, então eu preciso que funcione também como primer, mas se quiser, pode passar também um primer antes para preparar a peça. Eu costumo passar uma base fina de primer, mas eu costumo passar porque eu acho que o trabalho, ele fica mais resistente, ele fica mais bem feito e, obviamente, que terá uma durabilidade maior. Então, eu vou mexendo aqui, olha, coloquei todo o copinho e a misturinha já ficou pronta. Eu passei uma base de batida de pedra, uma base fina, tá? Nessa garrafa. Esse rótulo, ele é impresso na própria garrafa, então não tem como tirar. E como a textura é escura, cobre tudo, então não tem necessidade de tirar, de passar um bombril, nada, porque vai cobrir completamente. E essa primeira parte, vamos aplicar essa misturinha, né, que eu fiz com a tinta, a cola e o café. Essa é a primeira etapa. E eu vou passando com o pincel. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença da primeira garrafa que eu fiz, porque eu fiz de duas formas, tá? Olha só a textura, eu vou aplicando com o pincel, é super fácil de aplicar. E ela não escorre. Eu deixo secar bem, é importante deixar secar, né, essa textura. E ela fica dessa forma, já vai criando esse aspecto, né, meio rústico, enfim. E se quiser fazer também essa textura e depois pintar de uma outra cor, também fica bonito. Mas eu acho muito interessante quando eu consigo ter efeitos com materiais naturais, né? O café ou outro elemento, né? Da natureza, como folhas, enfim. Então, a garrafa aqui eu já passei quase toda a textura e eu viro para ver se eu preciso fazer alguns retoques na parte do fundo, porque na parte de baixo eu não passo a textura para não arranhar os móveis. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sabia que não estava gravando essa parte da alça que eu coloquei. Eu cortei, né, aqui não gravou a parte que eu tirei a boca da garrafa e nem a alça. Mas não se preocupem, porque eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa alça de uma forma mais resistente, não é colada, tá? Então, eu vou demonstrar nessa garrafinha aqui de água. Olha, eu fiz uma abertura aqui na garrafinha, olha, não dá pra ver muito bem porque a luz é forte, né? Mas, olha, o suficiente, uma abertura, o suficiente para encaixar a argola de madeira. E eu fiz o mesmo processo aí na garrafa. Por que eu tô fazendo dessa forma? Porque eu acho que fica mais seguro do que colar. E para fixar isso aí, eu pego um papelão firme, porém flexível, para fazer o encaixe aqui, tá? Eu fiz da mesma forma na garrafa, pena que não gravou, por isso eu tô demonstrando aqui. E olha só como fica.
O papelão, sendo bem firme e flexível, ele prende completamente essa alça, tá? Uma dica legal, se não tiver um papelão firme e flexível, é usar aquela fita de borda, porque ela é bem firme e é flexível, tá? Tanto que nessa garrafa aí da textura, eu usei a fita de borda, tá bom? E eu usei o papelão aqui só para demonstrar. E nessa parte do meio da argola, eu passo textura, então a textura preenche todo esse espaço aí, dando mais segurança também, né, a essa alça. E foi assim que eu fiz. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, porque infelizmente não gravou. Mas foi assim que eu fiz, tá? Pode usar uma argola de madeira, uma argola de plástico, o que tiver. Foi legal ter feito na garrafa transparente, porque daí dá para vocês verem direitinho como eu fiz. E eu acho que fica mais seguro do que colar só a alcinha na garrafa, enfim. Tudo bem que é uma peça decorativa, não é uma peça que você vai pegar, mas eu sempre gosto de um artesanato mais seguro. Próximo passo, eu vou usar mais um copinho de café. E agora, a cola escolar que eu falei para vocês é essa, tá? Que ela é mais líquida. Então, eu vou acrescentando aqui nesse copinho de café, que é a segunda etapa desse trabalho, eu vou acrescentando a cola aos poucos e vou mexendo bem para formar uma pastinha de novo, parecida com com a primeira, tá? E eu vou misturando bem e vou colocando a cola aos poucos, porque eu não posso deixar essa textura passar do ponto. Eu vou terminar de mexer e vou mostrar para vocês bem de perto a consistência que fica. E eu vou acrescentando aos poucos mesmo, tá? Para não correr o risco de ficar muito líquido, porque daí não vai dar para fazer o trabalho. Então, eu vou mexendo bem. Uso um pratinho, né? Porque depois, gente, faz uma sujeirinha, depois eu já posso descartar. Olha, a consistência dessa massinha é essa aqui, olha, que eu tô mostrando pra vocês. E agora, eu vou usar também um pincel pra fazer essa segunda parte, lembrando que eu deixei secar muito bem essa primeira parte. Deixei por algumas horas secando até que ela clareasse completamente. Se tá toda clara, é porque já secou completamente. E olha só, eu tô aplicando com um pincel. E no final do vídeo, eu vou fazer uma comparação para vocês que eu percebi nesse trabalho. Eu vou fazer essa comparação para vocês e vocês vão entender as duas formas de fazer, tá bom? Olha, essa é a textura. E o início dela é isso aqui que eu tô mostrando. E agora, eu tô usando o rolinho aqui pra mostrar como eu fiz essa anterior. Só pra demonstrar, tá? Porque agora, seguindo, eu não vou mais passar o rolinho, porque eu vou criar uma textura diferente, exatamente pra fazer essa comparação. Essa primeira parte, né, eu tô mostrando só pra vocês verem como eu fiz a anterior, tá? Mas daqui pra frente, eu vou, olha só, daqui pra frente eu não vou passar o rolinho, eu vou fazer toda essa textura só com o pincel. E ela adere super bem, a cola, mesmo sendo uma cola mais líquida, né? É necessário que a cola seja um pouco mais líquida. Como eu falei, se tiver só a cola extra, coloca um pouquinho de água, que aí dá super certo também. A garrafa já está quase toda coberta. Aqui nesse ponto da textura, eu já não estou passando mais o rolinho. Eu tô utilizando só o pincel. A partir daqui, eu vou terminar. Preciso deixar secar muito bem. E agora, enquanto seca a textura, eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa parte dourada. Essa garrafa que eu tô fazendo agora, essa parte aqui, tá? Essa que eu estou fazendo agora não vai ter o dourado, mas eu prometi que
mostraria como eu aplico a folha ouro para dar esse aspecto de mais brilho. É um processo simples, mas bem importante, que eu descobri só depois de algum tempo. Então, eu vou usar essa forminha aqui só como demonstração. E para fazer esse trabalho, eu uso o verniz mordente. Esse que eu tenho é da Acrylex, mas pode ser qualquer marca que vocês tiverem. E eu passo aqui com o pincel mesmo e espero a secagem desse verniz mordente. Olha só, fica nesse ponto. Agora que já secou, eu posso fazer a aplicação da folha ouro. Eu só vou virar aqui a forminha e já vai pegar a parte da folha ouro que eu preciso só para demonstrar aqui para vocês, tá bom? E normalmente eu tenho pincéis de maquiagem que eu uso no artesanato, e para fazer esse trabalho eu sempre uso esse aqui, que é um pincel de maquiagem. Eu compro esses pincéis na Shopee, que tem um preço super bom, para fazer artesanato. Eu passo bem o pincel, né, como sempre, toda a aplicação da folha ouro precisa fixar bem com o pincel. Mas agora eu vou mostrar para vocês o grande diferencial da aplicação da folha ouro. Olha, fica meio enrugadinho, né, normal. Agora o pulo do gato. Eu sempre uso esse papel higiênico, que ele é bem macio. E eu vou lustrar essa folha ouro. É isso que faz toda a diferença na aplicação. Isso pode ser em qualquer peça, tá? Dá para lustrar em qualquer peça. Se a peça tiver muitos relevos, dá para lustrar toda a parte de cima. E com cuidado dá para lustrar tudo, tá bom? E olha só a diferença. Ela fica bem lisa, esse efeito espelhado aumenta. Eu vou tirar um pouquinho a luz aqui, só para mostrar melhor. Porque a luz atrapalha, né, com o brilho da folha ouro. E olha só como o aspecto fica bonito, fica espelhado. E essa é a diferença, lustrar, pode usar um papel toalha também, mas eu gosto desse papel higiênico porque ele é ultra macio. Então, pra mim, quando eu faço, eu sempre uso ele porque eu acho que o efeito é legal. Agora, olha só, a textura já está seca. Pode acelerar o processo de secagem se quiser, tá bom? E eu vou mostrar agora como eu faço esse efeito brilhante nessa textura. E para fazer esse efeito de brilho, eu vou usar... só mostrando aqui pra vocês, eu pintei o fundo com marrom, porque no fundo não dá pra passar, não dá pra colocar textura, porque arranha o móvel, né, onde você for utilizar, enfim. Então, a parte de baixo, normalmente, eu pinto. Eu vou usar essa resina, já mostrei ela aqui antes, é uma resina que é de material de construção, é para impermeabilizar pedras, telhas, enfim. Mas eu uso ela no artesanato e o efeito é super bacana, porque dá esse brilho diferente. Agora, se não tiver essa resina, dá para comprar ela na Shopee já tem disponível na Shopee. Tem outras marcas, não precisa ser exatamente essa marca, mas tem outras marcas dessa resina. E já dá pra comprar na Shopee e o preço tá bem bom, tá? Se não tiver essa resina, porque pra mim essa resina tem um efeito bem diferente do verniz. Mas se não tiver, pode usar o verniz acrílico brilhante, o verniz geral, que tem um brilho muito bacana, né? Parecido com a goma laca também, né? Tem um brilho bem legal. Mas, enfim, agora eu vou mostrar aqui pra vocês aquela diferença que eu comentei lá no meio do vídeo. Essa garrafa que tem o detalhe dourado, eu fiz toda essa textura utilizando o rolinho. E eu quis fazer essa outra da alça sem usar o rolinho pra ver a diferença de textura. Eu, particularmente, gostei mais dessa textura que eu faço com rolinho. Claro, né, isso depende do gosto de cada um, mas eu gostei mais dessa textura que eu usei o rolinho. A outra fica bem rústica, fica legal também. Lembrando que eu não usei tinta, tá, nessa textura. Só uso a tinta no fundo, porque não dá pra passar a textura. Mas não usa tinta na... E se não quiser pintar o fundo, também não precisa, né? Mas não usa na textura, não tem nada de tinta, apenas a coloração do café.
E fica aí para vocês decidirem qual vocês gostaram mais, se é a que eu fiz com o pincel ou a que eu fiz com o rolinho, tá? Eu gostei muito dessa garrafa com a alça, eu achei que ficou diferente, mas a textura em si eu prefiro a que eu fiz com o rolinho, realmente. Eu gosto de mostrar mais aqui na luz e um pouco mais devagar, para vocês verem os detalhes, né? Eu acho interessante quando mostra muito rápido, não dá para ver os detalhes. Assim, eu sou bem detalhista, então eu acabo deixando assim mais tempo, porque eu gosto realmente de mostrar os detalhes. Isso até facilita, né? Para se alguém quiser reproduzir, enfim, eu acho que com mais detalhes facilita bastante. E dá para criar outras ideias, né? Uma eu coloquei o detalhe dourado, a outra eu coloquei a alça, mas tem infinitas possibilidades. Isso aqui é só uma inspiração mesmo. Mas dá para criar inúmeras peças com várias. Gente, eu vou mostrar para vocês agora uma palhinha do que vem por aí, tá bom? Essa decoração boho chique, vou trazer tudo para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, né, nessa próxima série aí que eu vou trazer de boho chique, que eu amei. Então, um beijo e até o próximo vídeo.